Onde vamos chegar sendo um país que ainda tem trabalho escravo, Renato? Pois é, nós somos uma história de continuidade, né? O Brasil não teve nenhuma ruptura até hoje. Por quê? Porque a gente continua escravagista. Não é só porque a gente tem escravos, escravizados na Amazônia, empregadas domésticas são escravizadas, alguns funcionários de construção civil são escravizados, em minerações. As lavouras de café, Lavoura de café, de cebola, enfim, palma. você encontra muita escravidão no Brasil, escravidão contemporânea. Que a rigor, a escravidão contemporânea, ela começou no dia 14 de maio de 1888, no dia seguinte. Eu diria que o Brasil ele foi colonial até 3 de maio de 88 e no dia seguinte ele se torna neocolonial, até hoje. Estamos falando da educação neocolonial. Sim. A educação é colonizada. Até hoje, os meus netos vão ter a mesma educação que eu tive, uma educação errada, entendeu? Do ponto de vista de história. E isso também gera o racismo, porque você aprende uma história eurocentrada, né? E não aprende a história do negro no Brasil, dos indígenas no Brasil e a história da África, né? História da África, que é muito importante, que nos constitui. Então, o Brasil ele tem uma base escravagista e racista que é o que nos define, né? É o que nos define. Só que isso não é muito discutido, isso não é quase nada discutido, porque a gente vive uma democracia, né? Então essa ideia de democracia, porque tem o voto, então está tudo certo, quando, na verdade, a gente continua sendo um país escravagista e racista. Não é só que é assim por acaso, né? A gente é assim por uma construção cotidiana, né? O racismo ele nos é ensinado na escola. Quando você aprende a história da Europa, do Império Romano, né, da Península Ibérica, né, Babilônia, você vai aprendendo essa história e não aprende a nossa história, a Revolta dos Cabanos, por exemplo. Quantas páginas são dedicadas aos livros escolares para as grandes revoltas? Quem são os malês, né? Quem são os malês? Que eram revoltas anti-escravagistas, eram revoltas libertárias, né? Que você pode pensar no sentido democráticas. Eu achei muito curioso também que o Darwin, ele passa, ele não fez nenhuma expedição aqui, mas ele passa pelo Rio de Janeiro naquele mesmo momento do Thomas Ender, do Nettener, e ele fica horrorizado com a escravidão. Fica. Que é uma violência, enfim, absurda, uma crueldade. Inclusive a escravidão no Brasil, a escravidão clássica, era de uma crueldade, assim, de arrepiar os cabelos. Hoje, ela é cruel também, não deixou de ser cruel, só que não tem aqueles requintes de crueldade, de pelourinho, enfim, que era público, né? Se bem que eu não sei se você lembra, teve um caso que foi no período do governo Bolsonaro, que era um rapaz jovem, que ele teve queimado na parte de cima da mão, assim, como se fosse gado. Ah, sim, isso ainda existe, Isso ainda, ou até recentemente existia esses casos de marcar corpos pretos, né, com ferro, como boi. Então você tem esse tipo de aberração, né, humana, essa desumanização completa, né? E aí eu acho também que a consciência disso é que vai gerar essa mudança. Não é uma mudança de uma pessoa, de um abolicionista ou outro. A sociedade brasileira tem que se tornar abolicionista. Tanto é que você termina servidão, né? Você tem uma frase ali muito marcante, né? Abolição já, a outra não valeu, né? Exatamente. Para a gente ter consciência de que nós precisamos fazer a abolição da escravidão no Brasil, que ainda não foi feita. Por quê? Porque continuou. E continua até hoje. Os números estão piorando. Eu achei tão curioso. Nós estamos gravando, pessoal, para vocês saberem, no dia 2 de maio. Ontem foi dia 1º de maio, dia do trabalhador e da trabalhadora, né? Atrás do meu prédio tem uma obra. E eles estavam trabalhando. Eu saí à rua e eu vi muitas coisas funcionando, muita gente trabalhando. O que há alguns anos era uma data em que os sindicatos organizavam festas para lembrar a origem, né, do dia 1º de maio, que verdade, tem uma história importantíssima. Manifestações, né, em praças, de discursos tal, de valorização do trabalho. E você vê que passou meio batido esse 1º de maio mesmo, hein? Passou, tem um pouco o movimento do 6 por 1, né, para diminuir a escala de trabalho,
Mas é uma coisa muito, muito pontual. Ficou mesmo passando. É. Você não teve grandes manifestações. Não, não. Verdade. E com a reforma trabalhista, que é recente, né? É de, acho que 2017, se não me falha a memória, a gente tem o desmonte de uma série de conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras, né? Tem juízes do trabalho que têm declarações assim, eles estão muito preocupados com o que Sim. está acontecendo. E houve o que se diz a uberização do trabalho, né? Então é uma precarização do trabalho que leva ao trabalho escravo contemporâneo, muitas vezes, né? Então que parece que o cara é empreendedor, né, do próprio negócio, quando na verdade ele está lá trabalhando 16 horas por dia, sem garantia nenhuma de fundo de garantia, direitos trabalhistas, férias, 13º, que são importantíssimos, conquistas históricas dos trabalhadores, recentes, de um século. Sim. Não é uma coisa que a CLT, né, 1900, né, nos anos 30, vai fazer 100 anos, né, fez 80 anos agora, há 2 anos. E aqueles movimentos em Boston, nos Estados Unidos, né, dos trabalhadores, a principal bandeira na época era a carga de 8 horas de trabalho, não ter criança trabalhando. Conquistas importantíssimas sociais, que teve gente que morreu por essas conquistas. E que, de fato, hoje o neoliberalismo está levando à perda dessas conquistas com uma máscara de empreendedorismo que é uma grande mentira, né? Trabalho escravo, crime ambiental, desmatamento, grilagem e morte no campo. Eles são componentes de uma cesta. Ocupar terra, que a terra é de Deus e a terra é de todos. Roubou terra pública, você roubou o meio ambiente, você roubou o trabalho. A pessoa não é mais tratada enquanto ser humano, mas enquanto mercadoria.